Que bênção, 3 anos de vida, o tempo voa, não é verdade? E não nos espera. Por isso que a palavra de Deus ensina, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Nós precisamos aproveitar bastante o nosso tempo, porque não volta atrás. E 3 anos já se passaram. Eu sei que esta igreja tem trabalhado muito em favor de Jesus Cristo, e muitas vidas já têm sido alcançadas, muitas famílias têm sido abençoadas, filhos, casais, indivíduos, e eu sei que vocês também têm sido uma enorme bênção na vida do pastor Everton, da irmã Cláudia e da Evelyn, e essa igreja já se tornaram uma família. Em 3 anos, muitas coisas aconteceram, mas muitas coisas também deixaram de acontecer, tanto boas como más. Graças a Deus pelas coisas más, né? Que não se sucederam. Mas e as coisas boas? Nós não podemos mais voltar atrás e recuperá-las, mas há uma promessa na palavra de Deus, que deixando as coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de nós. Amém, irmãos? Então há muitas bênçãos ainda nos esperando lá na frente, mas não vamos desfalecer e vamos em busca de todas essas bênçãos que Deus tem para nós. Parabéns pelo seu 3º ano de vida. Daqui a pouco serão 10 anos, como nós em Goiânia, 21 anos, e daqui a pouco a maioria de nós estará no céu, na presença de Deus. Os nossos filhos estarão aqui nos substituindo, e se Cristo não voltar, eles estarão levando, né, a palavra de Deus. Portanto, nosso tempo é curto, vamos aproveitá-lo da melhor maneira possível. Vamos viver hoje como se Cristo fosse voltar amanhã. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. E eu quero falar sobre a agonia dos últimos dias. Se você está assistindo aos noticiários, lendo as notícias, você deve perceber que nós estamos vivendo dias trabalhosos, nós estamos vivendo dias muito difíceis, estamos preocupados com a economia do nosso país, preocupados com a falta de segurança, nós estamos preocupados com o tipo de educação que nossos filhos estão recebendo nas escolas, nós estamos preocupados com a saúde, com os hospitais, tratamentos que não recebemos e às vezes recebemos de forma errada. Nós estamos preocupados com as catástrofes naturais, falta de chuva, seca, falta de água. Nós estamos preocupados com muitos problemas que estão acontecendo em nosso país e ao redor do mundo. Mas, como sempre, a palavra de Deus tem a resposta. A palavra de Deus tem a explicação. Abram a Bíblia para o livro de Mateus, capítulo 24. Mateus 24. Jesus, neste capítulo inteiro, ele profetiza sobre os últimos dias. Ele profetiza sobre o final dos tempos. Enquanto você está localizando o livro de Mateus, capítulo 24, quero que saiba que a Igreja Mãe, o TBM de Goiânia, ama vocês, ora por vocês e tem grande gratidão pela vida de vocês. Nós vamos fazer um piquenique no dia 15 de novembro e todos vocês estão convidados. Basta dar o seu nome para o pastor Everton, ele precisa nos dar uma lista. Eu não me lembro bem o valor que será cobrado, mas se não me engano será R$5 por pessoa. R$5 por pessoa. E nós vamos passar o dia, adivinha onde? Aqui, nesse maravilhoso lugar, amém, irmãos?
Então, na verdade, nós é que somos seus convidados. Mas nós estamos organizando este piquenique e vamos passar o sábado do dia 15 aqui, a partir das 8h30 da manhã, e vamos ficar até o final do dia. Vamos almoçar aqui e vamos ter uma programação especial, e nós queremos que as duas igrejas se unam naquele dia, e todas as famílias estão convidadas, e haverá uma programação especial para as crianças, bem como para os adultos, e os jovens serão considerados adultos, né, naquele dia. Então, planeje com o pastor Everton, e nós vamos estar aqui naquele dia, se Deus permitir, e vamos nos conhecer melhor. Amém, irmãos? Eu espero ter mais de 200 pessoas aqui no dia 15 de novembro. Nos coloquemos em pé, nós vamos ler só alguns versículos. A palavra de Deus diz: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, neste capítulo inteiro, Jesus vai falar sobre os sinais da sua vinda e do fim deste mundo. Oremos. Pai santo e querido, muito obrigado por esta preciosa igreja, pelo seu pastor e por cada uma das ovelhas que o Senhor Deus tem colocado neste aprisco. Venha, Pai, abençoar essas conferências de aniversário. Nós queremos render a Deus toda honra e todo louvor. Nós estamos aqui para glorificar o nome do Filho de Deus. Venha nos ajudar, ó Pai, a pregar a sua palavra, a entregá-la de forma reverente e poderosa. Venha abrir o nosso entendimento, o nosso coração, para receber a palavra de Deus. Venha falar com cada pessoa aqui presente, com cada vida. Venha abençoar todos os cultos, e colocamos na presença de Deus todo o resultado desses dias, para que Deus possa ser glorificado, para que almas sejam salvas, para que crentes sejam edificados, para que a igreja possa, Pai, ser abençoada em todos os sentidos. Rogamos pela presença de Deus em nosso meio, no nome de Jesus, amém. Podem se sentar. Então nós vamos falar nesta noite sobre a agonia dos últimos tempos, a agonia dos últimos dias. Quantos de vocês concordam que a nossa geração está vivendo os últimos dias? Não há dúvida sobre isso, desde que você conheça a palavra de Deus. Atualmente, líderes políticos e religiosos, espalhados por este mundo, espalhados pelo nosso próprio país, eles estão empenhados na união entre todas as nações, bem como a união entre todas as religiões do mundo. O mercado comum europeu está conseguindo unificar vários países da Europa, debaixo de um mesmo sistema político e econômico. Por enquanto, só o país da Inglaterra está conseguindo resistir, a esta união econômica. A Europa precisava competir com o grande gigante das Américas, os Estados Unidos. E para isso, então, vários países da Europa se uniram. E eles estão agora buscando uma mesma política, uma mesma legislação e uma mesma economia. É como que se todos aqueles países fossem apenas um único país. Essa tendência de unificação política e econômica é crescente entre todas as nações da Terra. Haja vista que o próprio Estados Unidos já se uniu ao Canadá e México para fazer uma única nação, e nós daqui do Brasil já fazemos parte do Mercosul. Tudo isso então mostra o desejo dos homens de criar um governo universal,
globalização é a palavra mais ouvida nos dias de hoje. Em 1932, Adolf Hitler determinou que ele havia sido escolhido por entidades espirituais para ser o grande libertador, não só da Alemanha, seu país, mas de todo o mundo. Ele foi treinado por religiões ocultas, entidades ocultas, que eu e você sabemos que são demônios, e comissionado a transformar este mundo em uma nova era. Ele quase conseguiu. Em apenas 13 anos, Hitler, que não era nenhum acadêmico, não era nenhuma pessoa intelectual, controlou uma das maiores nações do mundo, a Alemanha, e conseguiu subjugar várias outras nações da Europa. Pior de tudo, ele começou um genocídio contra o povo escolhido de Deus, contra Israel, e mais de 6 milhões de judeus foram massacrados cruelmente. Você sabia que o anticristo, aquele personagem histórico que há de vir no nome de Jesus Cristo, no lugar de Jesus Cristo, irá conseguir unir todas as religiões do mundo, com a exceção do islamismo, pois a Bíblia ensina que haverá guerra entre ele e os países islâmicos. Desde então que o próprio mundo está com medo. Várias pessoas foram às urnas no domingo passado com medo. É ou não é verdade? As pessoas estão com medo, pois sabe que dias piores ainda estão por vir sobre a face da terra. Pessoas estão aguardando dias piores num futuro próximo delas e de seus próprios filhos. Então, nesta noite, dentro da palavra de Deus, vejamos alguns sinais que já estão acontecendo debaixo dos nossos olhos. Pastor, e daí? E daí? Vamos parar de perder tempo? Vamos olhar para cima, parar de olhar para baixo e vamos viver por Jesus Cristo. Primeiro, o surgimento de falsas religiões. Religiões não param de nascer, não param de ser criadas. Mas Jesus disse no verso 11: e surgirão muitos, não poucos, falsos profetas, e enganarão a muitos. Em outras palavras, surgirão muitas religiões e elas irão enganar as pessoas. Surgirão muitos ismos, filosofias falsas, que irão enganar as pessoas. Só não será enganado aquela pessoa que fica dentro da palavra de Deus. Só não será ludibriada aquela pessoa que crê somente na palavra escrita de Deus. Mas este é um dos sinais. Outro sinal é o aumento da iniquidade, é o aumento do pecado, é o aumento da violência, da imoralidade, da corrupção. Jesus disse no verso 12: e por se multiplicar a iniquidade e por aumentar o pecado, o amor de muitos esfriará. Nesta mesma noite, há crentes que não amam a igreja, que não amam a Bíblia, que não amam a oração, que não amam almas perdidas, porque estão permitindo o pecado na vida delas. O pecado esfria o nosso amor, o pecado cega o nosso entendimento. E Jesus disse que nesses dias o pecado iria multiplicar-se, e por isso o nosso amor iria esfriar. Goiânia agora, e o estado de Goiás, ficará conhecida como a cidade do maníaco, que matou pelo menos 40 ou mais pessoas, principalmente mulheres. Mas isto não acontece só em Goiânia, não. Está acontecendo no Brasil inteiro e no mundo afora, o aumento da violência por causa da impunidade. Outros sinais são guerras, terremotos, fome e peste. Guerras, terremotos, fome e peste. Mais de 4 mil pessoas já morreram neste ano de 2014, vítimas do vírus Ebola.
E há a possibilidade que este vírus chegue até o nosso país. E o ebola causa hemorragia interna e mata as pessoas rapidamente. Mas o que Jesus disse, o que Jesus predisse, ele disse no verso 7: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e pestes. Pestes aqui são doenças, e terremotos em vários lugares. Então, meus amados irmãos, o que nos aguarda no futuro? O mundo lá fora não sabe, mas a igreja aqui dentro sabe. O mundo lá fora não sabe, porque não tem conhecimento da palavra de Deus. Mas nós temos conhecimento da palavra de Deus, e o conhecimento é este: o que nos aguarda no futuro é o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. E a palavra arrebatamento significa ser levantados, ser suspensos no ar, ser tirados deste mundo e levados para a presença de Deus, sem experimentar o sabor da morte, sem experimentar a picada da morte. Veja o que Paulo nos diz em 1 Tessalonicenses 4, versos 16 a 17. Porque o mesmo Senhor, falando de Jesus, descerá do céu com alarido. E a palavra alarido aqui significa com barulho. Amém, irmãos? Amém. Nós todos iremos ouvir. E com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Imagino eu que haverá um coral por detrás do arrebatamento da igreja. E os que morreram em Cristo, os salvos que estão dormindo em Cristo, ressuscitarão primeiro. Eles vão acordar antes de nós. Eles vão ouvir a trombeta antes de nós. Eles vão ouvir o alarido antes de nós. Mas não por muito tempo, porque tudo isso vai acontecer em questão de segundos. Depois nós, os que ficarmos vivos, meus irmãos, eu gostaria de estar vivo para o arrebatamento da igreja. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, seremos levantados, seremos suspendidos, juntamente com eles, os mortos em Cristo, nas nuvens. Sabe onde nós iremos nos encontrar com os mortos em Cristo? Nas nuvens. Acima das nuvens, entre as nuvens. E todos juntos, lá nas nuvens, a encontrar o Senhor Jesus Cristo nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Desde os dias do apóstolo Paulo, a igreja que é a formação de todos os salvos, a igreja que é a formação de todos os crentes em Cristo, tem tido a bendita esperança de ser elevada, retirada desta terra, porque o verdadeiro salvo, ele não tem amor a este mundo. O verdadeiro salvo, ele é um peregrino, ele é um estrangeiro, ele não pertence a este mundo. E desde então, a igreja tem suspirado pelo arrebatamento, que acontecerá no abrir e fechar de olhos. O arrebatamento já aconteceu no passado, só que em menor proporção. Mas não é algo novo não, irmãos. No Velho Testamento havia um homem de Deus chamado Enoque. E a Bíblia diz que ele andava com Deus. Ele passava tempo com Deus. O seu maior prazer era passar tempo com Deus. E a Bíblia diz que um dia ele saiu de casa para passear com Deus, porém nunca mais voltou, porque Deus o levou para si. A Bíblia diz que Deus o levou para si. Imagino que naquele dia Deus disse: Enoque, a nossa comunhão está tão boa, Enoque, eu estou gostando tanto de passar tempo com você, você não vai voltar mais para casa, agora você vai comigo, amém, irmãos? Amém. E Enoque subiu para o céu, sem ter conhecido a morte. Por isso o arrebatamento não é algo novo não. Elias,
o profeta fiel de Deus no Velho Testamento, Elias, que praticamente serviu a Deus sozinho, Elias fugiu de medo para salvar a sua vida, mas Deus disse para ele: você não irá morrer, ao contrário, Deus o arrebatou para o céu, amém, irmãos? E Elias, que tinha medo da morte, não conheceu a morte, porque também foi levado para o céu, foi arrebatado diante dos olhos de muitas pessoas. E finalmente, Jesus Cristo, após a sua ressurreição, ele apareceu e se mostrou aos homens em um corpo glorificado. E depois de 50 dias entre nós, os seus discípulos viram Jesus sendo arrebatado diante dos seus olhos, sendo elevado através das nuvens para a presença de Deus. Por isso o arrebatamento é possível, o arrebatamento já aconteceu e o arrebatamento vai acontecer novamente. Jesus prometeu, irmãos, que ele voltará para nos levar. João 14, verso 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quantos acreditam na promessa de Jesus? Então você acredita no arrebatamento da igreja. E eu vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Somente a igreja será arrebatada. E a palavra igreja não significa Templo Batista Maranata ou Assembleia de Deus. A palavra igreja significa pessoas lavadas no sangue de Jesus Cristo, que foram chamadas lá de fora do mundo para dentro da casa de Deus. Se trata do salvo. Quantos são salvos e têm certeza? Digam amém. Amém. Você é a igreja. Eu sou a igreja. Mas como será o arrebatamento da igreja? Paulo também ensina que será no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então pode acontecer a qualquer momento, numa fração de segundos. Pastor, pode acontecer ainda nesta noite? Amém. Eu e você poderemos ser arrebatados ainda nesta noite. Imagine pilotos salvos pilotando seus aviões em pleno ar, sendo arrebatados. Imagine médicos, cirurgiões salvos sendo arrebatados enquanto estão operando seus pacientes. Imagine criancinhas inocentes sendo arrebatadas das mãos de suas mães enquanto estão sendo amamentadas. Este mundo vai virar um caos, irão nos procurar por todos os lugares, mas nunca nos acharão. Paulo diz que seremos transformados, porque não podemos entrar no céu neste corpo, não podemos entrar no céu nesta casca, porque ela é pecaminosa. Mas nós seremos transformados, nós seremos transladados e nós seremos glorificados para adentrar as portas do céu. Certa vez, um pastor estava pregando sobre o arrebatamento da igreja, e o povo estava olhando e ouvindo seriamente. De repente o pastor gritou e disse: olhe lá em cima! E todo mundo levantou a cabeça para olhar. E naquele instante, ele se agachou e se escondeu atrás do púlpito. Quando as pessoas olharam novamente, não o viram. Imediatamente todo mundo começou a pensar: onde ele está? O que aconteceu? Será que ele foi arrebatado e nós ficamos? E ele esperou alguns segundos e colocou a cabeça para cima de novo. E quando o povo ouviu, ele pôde ouvir um suspiro de alívio. Meus amados, se o arrebatamento ocorresse hoje, nesta noite, você subiria ou você ficaria neste mundo?
porque assim será o arrebatamento da igreja. No abrir e fechar de olhos, seremos elevados deste mundo e transformados para Deus. Segundo, qual a razão do arrebatamento? Por que do arrebatamento? Paulo também explica: e agora vós sabeis o que o detém. Alguma coisa está detendo o anticristo. O anticristo que vai governar este mundo. Alguma coisa está detendo o anticristo. O que será que o detém? Para que a seu próprio tempo seja manifestado. O anticristo vai ser manifestado só depois do arrebatamento, porque já o mistério da injustiça opera. Quantos concordam que já existe muita injustiça no mundo? O mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Quem está resistindo à injustiça no mundo? Quem está resistindo à impunidade, à violência e à imoralidade neste mundo? Quem está resistindo? É o Espírito Santo de Deus. É a terceira pessoa da Trindade, que através da igreja, que através dos salvos, que através dos santos, ainda está dizendo não para a imoralidade, não para o pecado. E com o Espírito Santo aqui, o anticristo não se manifestará. É preciso que o Espírito Santo deixe este mundo. E ele está para deixar, ele já está de malas prontas, amém, irmãos? E ele vai deixar este mundo juntamente com a sua igreja. Ele habita o meu ser, ele habita o seu ser, ele habita o nosso coração. Nós somos vasos habitados pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós formos embora, ele vai embora também, e o mundo estará livre para o reino de Satanás. É isto que o detém. E Deus prometeu, irmãos, em Gênesis 6:3, que o seu Espírito, o Espírito Santo, não iria contender para sempre com o homem. Haverá uma época, haverá um tempo que o Espírito Santo não vai mais trabalhar no coração do ser humano. O mundo só não está pior porque o Espírito Santo, através da igreja, ainda está aqui. Amém, irmãos? O mundo odeia a igreja. O mundo odeia os cristãos. Aliás, nós percebemos isto nas últimas eleições. Se você assistiu a todos os debates, você percebeu que o mundo nos odeia. No ano de 2012, só 2 anos atrás, o secretário-geral da Presidência da República, o senhor ministro Gilberto Carvalho, durante o Fórum Social Mundial, defendeu o confronto direto do governo com as igrejas evangélicas, porque as igrejas evangélicas estão atrapalhando a agenda do governo, estão atrapalhando as leis que o governo quer passar. Por quê? Porque são leis pecaminosas, amém, irmãos? Porque são leis que vão destruir os valores de família, porque são leis que vão tirar de nós a liberdade de expressão e principalmente a liberdade religiosa. Depois ele tentou se desculpar, mas o que ele disse ficou registrado. O mundo odeia a igreja, porque o mundo odeia a palavra de Deus e o que a palavra de Deus ensina, e porque o mundo odeia a Jesus Cristo. Jesus disse em Marcos 13:13: e sereis odiados por todos por amor do meu nome. Se você ama o nome do Senhor Jesus Cristo, você será odiado por todos. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Em outras palavras, quem perseverar até o fim, este sim é a pessoa salva. Não falta então nenhum sinal para a volta de Cristo. Ele pode voltar a qualquer momento. Ele pode voltar a qualquer momento. Por isso o nome de nossa igreja é
Templo Batista Maranata é a palavra grega, a última expressão do Apocalipse, que significa: ora vem, Senhor Jesus, nós estamos prontos. O TBN de Aparecida não precisa completar 4 anos, amém, irmãos? Nós estamos prontos, queremos ser tirados deste mundo. Em segundo lugar, depois do arrebatamento da igreja, o que vai acontecer com este mundo enquanto você e eu estivermos no céu? Jesus e toda a palavra de Deus ensina que haverá a grande tribulação, o período da grande tribulação. Veja o versículo 21. Tudo isso nós estamos vendo no capítulo 24 de Mateus. O arrebatamento, Jesus não falou dele no capítulo 24. Mas se subentende, por quê? Porque a grande tribulação não pode iniciar-se até que a igreja seja tirada daqui. Mas note o verso 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Alguém aqui já ficou 3, 4 dias sem água na sua casa? Não é terrível? Hoje mesmo, várias pessoas no estado de São Paulo e Minas Gerais estão convivendo com a falta de água. Na cidade de Itu, interior de São Paulo, está havendo brigas, está havendo até crimes por causa de água. A água já está faltando. E isso não é nada, são problemas isolados. Mas a palavra de Deus diz que durante a grande tribulação, mais de 1/3 dos rios e das fontes de água do mundo serão contaminadas e faltará água para a sobrevivência do ser humano. Por isso, Jesus disse que haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco há de haver. Será então o pior período na história da humanidade. Graças a Deus, nós não estaremos aqui. Mas muitos amigos, muitos irmãos, muitos familiares estarão. Lembre-se que a igreja, os salvos, serão arrebatados antes disso. Jesus chama esse período de grande aflição. Um dos nomes deste período é grande aflição. Outro nome dado em Lucas 21:34, aquele dia. Então, sempre que você ler a expressão grande aflição ou aquele dia, está se referindo à tribulação. Outro nome, a hora do teste ou a hora da provação. E finalmente, angústia para o povo de Israel ou angústia para o povo de Jacó, porque durante a tribulação, a nação de Israel, o povo judeu, será perseguido pelo anticristo. Primeiro, qual será a duração da grande tribulação? Quanto tempo durará? Daniel, o profeta, disse: e ele, o anticristo, firmará aliança, concerto com muitos, por 1 semana. E 1 semana aqui significa 7 anos. No contexto de Daniel, é uma coleção de 7 anos. Então, a tribulação irá durar 7 longos anos. Parece pouco, mas, irmão, será muito para as pessoas daqueles dias suportar. Jesus disse no verso 22, e se aqueles dias não fossem abreviados, veja então que são 7 anos que foram abreviados. Nenhuma carne se salvaria, não ia sobrar nenhum ser humano na face da terra. Mas por causa dos escolhidos, porque haverá pessoas sendo salvas, amém, irmãos? E por causa deles, serão abreviados aqueles dias, não por causa dos perdidos, mas por causa dos arrependidos. Aqueles dias serão abreviados. E o que vai acontecer durante a grande tribulação? Primeiro,
Daniel diz que o anticristo, o grande governador do mundo, irá fazer uma aliança, um concerto com a nação de Israel, com vários outros povos, e aparentemente ele vai produzir paz no Oriente Médio. Haverá paz entre Israel e os palestinos. Já imaginou? Haverá paz entre Israel e os árabes. Haverá paz em outras partes do mundo, mas será uma paz fictícia, uma paz falaciosa, uma paz temporária, porque no meio dos 7 anos ele vai quebrar a sua aliança, e aí haverá só guerras na face da terra. Segundo, todos os habitantes da terra, quem estiver aqui naquela época, serão obrigados a adorar Satanás e o anticristo. Essa será a única religião permitida, satanismo. Apocalipse 13, verso 4, diz: e adoraram o dragão, que é Satanás, que deu à besta, o anticristo, o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Em outras palavras, não há Deus maior que o anticristo. Eles vão desprezar Jesus Cristo. E terceiro, o anticristo vai colocar uma imagem de escultura de si mesmo dentro do templo dos judeus, no lugar santo dos santos, o lugar mais santo do templo, e vai obrigar que todos os judeus se ajoelhem perante aquela imagem e adorem aquela imagem. E Daniel, irmãos, profetizou que aquele dia será conhecido como o dia da desolação, da abominação, porque para um judeu adorar uma imagem de escultura é abominação, é abominável. Por quê? As pessoas então vão aceitar o anticristo, vão aceitar o governo do anticristo, se ele vai ser tão mau assim? Ora, por que pessoas aceitam governos que são péssimos hoje em dia? Pela mesma razão que vão aceitar durante a tribulação, porque são enganadas, amém, irmãos? Porque estão sendo ludibriadas, porque estão mentindo para elas, porque elas estão enganando. E o anticristo vai enganar o mundo com os seus milagres e com os seus prodígios. Pastor, venha àquela igreja porque ela está realizando milagres e prodígios. Não, eu não vou para uma igreja porque está realizando milagres e prodígios. Eu vou para uma igreja que está pregando a palavra de Deus. Satanás realiza milagres e prodígios, mas ele não prega a palavra de Deus. E assim, ele vai enganar as pessoas. Apocalipse 13, 16 diz que todas as pessoas terão a marca da besta, 666, ou na mão direita, ou na testa. 666, ou na mão direita, ou na testa. Caso contrário, não poderá comprar, não poderá vender, não poderá existir como cidadão do mundo. Não poderá fazer nada, a menos que você more numa zona rural, sem acesso, plante a sua própria comida. Você irá morrer de fome durante aqueles dias, porque quem não aceitar a marca da besta, não poderá viver e conviver neste mundo. Será morto, será perseguido. Alguns anos atrás, lembre-se, quando João escreveu sobre a marca da besta, não havia aqueles chips de computadores que há agora, chips de computador que há agora. Não havia também o sistema laser de comunicação que há agora. Mas João disse que toda a humanidade seria marcada com este número, 666. Quando eu fui visitar a Disneylândia nos Estados Unidos, nunca me esqueço,
assim que eu comprei meu ingresso e dei entrada, eles tinham um tipo de marcador, e eles marcaram a minha mão, eles queriam marcar a direita, eu coloquei a esquerda, e eles marcaram a minha mão com um número invisível. Eu não podia ver o que eles colocaram na minha pele, mas todas as vezes que eu queria brincar com algum brinquedo, entrar em algum lugar do parque, eu só tinha que escanear a minha mão e recebia permissão para entrar. Eu não sei quanto tempo aquela marca durou, talvez eu tenha a marca até hoje e não saiba, porque ela é invisível. Como será a marca do anticristo? Quando João escreveu o livro de Apocalipse, ele não fazia ideia como que tudo isso iria suceder, mas hoje nós sabemos. No final da grande tribulação, todas as nações da terra, todas, inclusive o Brasil, irão se unir contra a pequena nação de Israel. Olha, o Estado de Israel, o país de Israel, é menor que o próprio estado de São Paulo. São 4 milhões de judeus que vivem naquela região, sendo perseguidos por mais de 100 milhões de árabes. E no final da grande tribulação, todas as nações da terra irão se reunir contra a nação de Israel numa batalha conhecida como Armagedon. Será a batalha final, no final da grande tribulação. E adivinha quem vai descer, pisar sobre o Monte das Oliveiras? E nós, a igreja, vamos descer com ele também, porque 7 anos antes nós fomos arrebatados, 7 anos depois nós vamos descer com ele. E ele vai defender a nação de Israel, e ele vai derrotar todos os inimigos de Israel. Veja Apocalipse 19, versos 19 a 21. E vi a besta, o anticristo, e os reis da terra, presidentes, primeiro-ministros, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo, Jesus Cristo, Filho de Deus, e ao seu exército, que seremos nós, amém, irmãos? E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, porque a besta não vai reinar sozinha. O anticristo, ele vai ter um assistente, um tipo de falso profeta, que vai introduzi-lo ao mundo, e fazer com que o mundo aceite, e ambos serão presos, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois, o anticristo e o falso profeta, foram lançados vivos no lago de fogo, no inferno, que arde com enxofre. E os demais inimigos foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. Irmãos, a espada aqui é a palavra de Deus. Jesus vai falar, e eles serão destruídos. E todas as aves se fartarão das suas carnes, porque eles não serão enterrados, mas serão comidos pelas aves do céu. Você sabia que existe uma grande imigração de urubus hoje, partindo para o Oriente Médio? Essas aves já sabem, né, do banquete que está lhes aguardando. Todos os judeus que sobrarem no final da grande tribulação, e não serão muitos, porque a grande maioria deles irá morrer nas mãos do anticristo. Mas os que sobrarem vão receber Jesus Cristo como Messias. Hoje Israel, como nação, não reconhece Jesus como Messias, mas naquele dia reconhecerá. Por quê? Vão ver as marcas dos cravos, amém, irmãos? E vão ver
a espada saindo da sua boca e destruindo os seus inimigos. Será pela fé, mas será uma fé visível. Hoje a minha fé é invisível. Eu acredito em Jesus sem nunca tê-lo visto. Eu recebo Jesus sem nunca tê-lo visto. Só ouvido, amém, irmãos? Falar sobre ele. Mas naquele dia irão recebê-lo após terem visto as marcas dos pregos nas suas mãos. Romanos 9, 27 profetiza. Também Isaías clama acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente, o que sobrar, é que será salvo. Somente o remanescente que sobrar será salvo no final da grande tribulação. E eles vão entrar com Jesus Cristo e com a igreja no reino milenar de Cristo. Sem dúvida, o mundo já está preparado para este período. Eu nunca vi tanto ódio contra o judeu, tanto antissemitismo, que é ódio contra o judeu, como nos dias de hoje. Nos últimos 20 anos, poucas nações estão ficando do lado de Israel na ONU, na Organização das Nações Unidas. Inclusive o nosso país, chamado Brasil, nos últimos 20 anos, só tem se colocado contra e votado contra a nação de Israel, e sempre em favor de outros. Qualquer conflito, ficam contra Israel e a favor da outra parte. Nunca vi tanto ódio. Mas sabe por quê? O mundo está sendo preparado para a grande tribulação. Israel será odiado ainda mais do que tem sido. Só depois do arrebatamento da igreja e deste período de 7 anos da grande tribulação é que Cristo vai voltar na terra. No arrebatamento, ele não vai voltar na terra, ele vai nos encontrar nos ares. Ele vai nos encontrar no céu, nas nuvens. Mas aqui no final da grande tribulação, ele desce até a terra, destrói todos os seus inimigos. Depois sim, ele vai inaugurar o reino milenar de Cristo. E a palavra milenar vem de milênio. Milênio significa 1000 anos. E 1000 anos, esta expressão aparece 5 vezes no livro de Apocalipse. Apocalipse 20, versos de 1 a 4, descreve como vai ser o milênio, como vai ser o reino milenar de Cristo. Primeiro, Satanás será preso por 1000 anos. Digo amém. Vou dizer de novo: o diabo será preso. Ele é o causador da grande maioria de nossos problemas, de nosso sofrimento, de nossas dores. Finalmente ele será preso. Eu já ouvi pessoas dizendo que o diabo está amarrado. Não está, não. Ele está soltinho da Silva. Mas nesse dia ele vai ser amarrado. Amém, irmãos? Veja o versículo 2. Ele, Jesus, prendeu o dragão, que é o diabo, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Ele ainda não foi amarrado, mas ele vai ser amarrado um dia, por 1000 anos. Durante o reino de Jesus sobre a terra, o diabo não poderá mais enganar as nações, não poderá mais usar os políticos para fazer leis antibíblicas, anti-Deus, anticristãs. Não poderá mais usar os religiosos para mentir, enganar e falsificar a palavra de Deus. Amém, irmãos? O mundo livre do diabo. Observe que apenas pessoas salvas vão entrar no reino milenar de Cristo. Ninguém perdido vai sobrar durante a tribulação. A espada que sai da boca de Cristo vai destruir a todos. Só vão ficar vivos os salvos. E eles vão entrar com Cristo no milênio.
E a igreja, já com corpos glorificados, vai descer com Cristo naquele dia e vai entrar com Ele também no milênio, e nós vamos reinar com Jesus Cristo. Amém, irmãos? O mundo será uma teocracia, de norte, sul, leste e oeste, todos sendo governados pelas leis de Deus. No entanto, bebezinhos irão nascer daquelas pessoas, daquelas famílias que sobraram da tribulação, que entraram no milênio, e esses bebezinhos vão crescer, e como seus pais, eles também vão precisar aceitar Jesus Cristo, porque a salvação é individual, a salvação é pessoal, e cada um deles também terá que colocar a sua fé no Filho de Deus. A igreja vai reinar com Jesus, iremos administrar bairros, cidades, estados e países, mas Israel, mais uma vez, vai receber a missão de evangelizar o mundo. Até o surgimento da igreja no dia de Pentecostes, era Israel que evangelizava o mundo. Deus separou Israel, escolheu a igreja para evangelizar o mundo. Por isso esta igreja participa de missões. Amém, irmãos? Por isso esta igreja faz visitas, bate de porta em porta, pregando o evangelho. Porque hoje a missão é nossa, mas durante o milênio será de Israel. Israel vai evangelizar o mundo, e haverá pessoas sendo salvas. Mas, irmãos, no final do milênio, porque os homens irão viver centenas de anos, a natureza vai colaborar, não haverá agrotóxicos, amém, irmãos? Não haverá semente transgênica. E os homens irão viver muito mais tempo. Mas no final do milênio, Deus, para provar as pessoas, para provar os sinceros, Ele vai soltar o diabo por um pouco de tempo. Depois de 1000 anos amarrado, ele será solto por um pouco de tempo, e ele vai conseguir reunir algumas pessoas, reunir alguns exércitos, no final do milênio. Veja o versículo 3, irmãos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo, só por pouco tempo. Mas veja o fim dele, o fim do diabo, no versículo 10. Irmãos, eu não sinto alegria na destruição, na derrota, na condenação, nem do pior pecador do mundo. Eu não sinto alegria. Mas eu acho que naquele dia, no versículo 10, todos nós vamos pular de alegria. E o diabo que os enganava, agora ele não está mais amarrado, agora ele não está mais no abismo. Veja o que vai acontecer com ele. Foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados, por quanto tempo? Para todo o sempre. Daqui não haverá mais saída, nem por um pouco de tempo. Irmãos, em segundo lugar, serão 1000 anos de paz e justiça universal. O Salmo 72, verso 7, profetiza sobre este período. Nos seus dias, nos dias de Cristo, nos dias do Messias, florescerá o justo. O ímpio não vai florescer. Quem será recompensado é o justo. Já ouvi pessoas dizendo, olha, quando a gente faz tudo certo, a gente não prospera. A gente tem que fazer coisas erradas para prosperar, né? Não no milênio. No milênio só vai prosperar quem for justo. E abundância de paz haverá enquanto durar a lua. A igreja que foi arrebatada vai reinar com Cristo durante o milênio. Eu não sei se eu vou receber alguma posição importante ou não durante o milênio. Eu não sei o que eu estarei fazendo durante o milênio. Talvez eu serei um gari. Talvez eu vou ter uma rua. E vai ser minha responsabilidade
varrer aquela rua todos os dias. Isso é muito mais do que eu mereço. Mas a Bíblia ensina que se como crente eu for fiel e dedicado a Deus, eu irei reinar com Ele no milênio. Depois do milênio, então, o que vai acontecer? Muitas coisas. Aí vem a eternidade. Haverá novos céus e nova terra. A terra de hoje será destruída, ela vai desaparecer. No seu lugar haverá uma nova terra. Os céus que conhecemos serão destruídos. Por quê? Porque já foram contaminados demais pelos homens. E haverá novos céus. Mas isso é assunto para uma outra mensagem. Vamos fechar os olhos e vamos orar.